Olá pessoal, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu acabei de ler, que é O Médico de Homens e de Almas, a história de São Lucas, da autora Taylor Caldwell. Então, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no meu canal, ficarei muito agradecida. E hoje, para me acompanhar, o Chá das Três, um chazinho. Então, bora lá! Esse livro aqui, então, da Taylor Caldwell, a autora, ela nasceu na Inglaterra, viveu desde a infância nos Estados Unidos e veio a falecer por volta de 1985. Uma coisa bem interessante sobre a autora é que ela demorou 46 anos para escrever todo esse livro aqui, que é bem gordinho, ele tem 699 páginas, e é um romance histórico, ou seja, é um romance baseado na vida de São Lucas, que é um evangelista, que é o único que não é judeu, e ela diz aqui no prefácio que esse personagem histórico sempre chamou a atenção dela desde a infância. Bom, o que me chamou a atenção logo de início, que a linguagem do livro é bem fluida, a história corre bem, mesmo sendo um romance longo, ela traz uma densidade histórica bem bacana. Mas antes de mais nada, deixa eu situar vocês na história. Eu vou apresentar brevemente os personagens. Então a gente tem aqui Lucas, vai começar a história com ele ainda na infância, os pais de Lucas, que é a Iris, cuja beleza é comentada aqui várias vezes, logo no início, e também o pai de Lucas, que é o Enéas. Isso, eu escrevi aqui para eu não esquecer. Por quê? Enéas, eu acredito que, assim, ele é bem apagado no livro. E olha só o que tem aqui logo no início do capítulo 1. Eu acredito eu que, de fato, ele ficou bem apagado. E quem se sobrepôs ao lugar do pai foi o Diodoro, que futuramente se torna padrasto de Lucas. Bom, se você não leu o livro, aqui alguns spoilers. Então, olha só. O que Lucas fala do pai? Ó, Lucano nunca soube com certeza se gostava ou não de seu pai. Seria possível admirar homens simples e despretensiosos? Seria possível honrar homens sábios? Mas seu pai não era simples nem sábio, embora se considerasse pertencente à classe desses últimos. Então isso aqui nos mostra que Lucas, de fato, não tem uma ligação com o pai, e sim mais com Diodoro. A autora fez isso mesmo, acredito eu, para que a história ligasse com os outros personagens, mas isso fica bem evidente pelo que ela escreve aqui. E, de fato, novamente, o pai Enéas é bem apagado na história. A gente tem a Iris, como eu falei, que é a mãe de Lucas, e temos a outra família. E o que acontece? O pai de Lucas, Enéas, ele era escravo e ele foi liberto por Diodoro, que é um tribuno romano. Ele tem a esposa Aurélia e a sua filhinha Rúbria, que é a amiguinha do Lucas, e Lucas gosta muito dessa garota. Então, assim, eles são crianças, mas Lucas tem uma afeição muito grande por ela. Diodoro é uma pessoa, é um personagem bacana, honrado, ele é apaixonado, sempre foi apaixonado pela mãe de Lucas, mas sempre respeitou também a sua esposa Aurélia. Enfim, temos o médico, que é o primeiro preceptor de Lucas, chamado Kepta. Gosto muito da sabedoria e mistério que esse personagem traz. E temos outros professores também, que vão aparecendo ao longo da história. Tem um professor que se chama Cusa, se eu não me engano, que o acompanha a Alexandria para estudar medicina. Então, assim, nos logos primeiros capítulos, ou talvez até mais da metade, esses são os personagens principais. Ao longo da nossa leitura, vão fazer parte do enredo da história. Então, pessoal, a autora ela tem um bom domínio do contexto da época, ela consegue usar muito bem o cenário cultural e social de cidades como Roma, Atenas, Alexandria, Antioquia, o que faz a gente sentir realmente naquela época. Pelo menos foi uma sensação que eu tive. Quanto a isso, é um ponto positivo que eu ressalto aqui a respeito do livro. De contexto da época, eu vou dar um exemplo para vocês de um dos capítulos que eu gostei bastante. Só um pouquinho por volta do capítulo 16, isso depois da página quase 220. O Diodoro, até então já padrasto de Lucas, Lucas estava estudando medicina em Alexandria, e Diodoro, ele resolve escrever uma carta mostrando a sua indignação, seu desgosto a respeito de Roma, o que a cidade de Roma estava se tornando. Então, Diodoro mostra meio que um diagnóstico da sociedade romana. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, na página 228. Eu coloquei aqui para vocês verem melhor. Muitas marcações. Então, bora lá. O que ele fala, ó. Roma não é minha Roma, a Roma dos meus antepassados. Os pais fundadores estão esquecidos ou são mencionados apenas quando algum político deseja cometer infâmia ainda maior. Os dias da fortaleza, da fé e de caráter foram para sempre, como os dias da coragem e da disciplina. Por que então eu luto? Porque é da natureza do homem lutar contra a escravidão e a mentira. Se tombar, então eu tombo em boa luta, embora irremediável. Aqui
mostra muito o caráter de Diodoro, que de fato é um personagem bem bacana, bem interessante, inteligente, culto, acima de tudo, ele é muito honrado. Então, nessa carta que ele fala brevemente sobre a situação de Roma, a gente entende que a carta mostra sobre a corrupção dos políticos da época, por sua hipocrisia, ganância e falta de virtude, o que não representa mais o interesse do povo. Então ele fala também sobre a decadência moral, onde ele aponta a degeneração dos costumes, o povo romano entregue aos prazeres, luxos, os jogos, as orgias e ao teatro superficial, meio que buscando distrações para não encarar sua própria miséria espiritual e social. Há meio então um esvaziamento de sentido, onde não há mais valores tradicionais, honra, coragem, e isso fica evidente nessa carta de Diodoro para Lucas. Pessoal, para mim, a Taylor Colville, ela usa muito bem esse pano de fundo, essa crítica social da época, que para mim também funciona muito como um espelho do passado presente, se a gente parar para pensar e refletir, mas eu acredito que a autora nos mostra que é a partir daí, dessa decadência social e moral, que vai surgir de fato o cristianismo e do evangelho, como uma nova forma de viver e compreender o mundo. Então aqui eu acho que a autora veio muito bem, escreve muito bem sobre o contexto histórico da época, como já falei com vocês. Então, pessoal, nem tudo são flores. Tem alguns pontos do livro aqui que eu tive a sensação que poderiam ter sido melhor desenvolvido. Isso porque, por exemplo, quando Lucas vai a Alexandria, a autora poderia ter aprofundado melhor os ensinamentos que Lucas recebeu em Alexandria, a sua formação intelectual, até então, a sua formação médica também, que não foi tão aprofundada, e isso de fato faz parte do personagem, ser médico, curar pessoas fisicamente e espiritualmente. E essa formação, ela de fato não se aprofundou muito. Então, só para deixar comentário com vocês. Então, pessoal, Lucas sente uma inquietação, isso ao longo da história, que é uma busca que ele não sabe exatamente o que é. Tudo isso vai se estender aqui por muitas e muitas páginas. A gente tem uma coisa que eu gostei do livro, apesar aí, claro, das minhas ressalvas, é o personagem Kepta, que é o primeiro professor preceptor de Lucas. Existe meio que um ar de mistério nesse personagem, principalmente nas suas conversas com Lucas e com Diodoro. Kepta, ele pressente já de fato algo muito importante que aconteceu, porque tem um capítulo aqui que vai narrar o momento que Cristo está nascendo, e tem a estrela que todos os personagens, a maioria dos personagens comentam aqui quão grande ela é, e é um capítulo cheio de mistérios. Tem outros também aqui bem interessante. Então isso eu gostaria de falar com vocês, que é um personagem que eu gostei muito, que é o Kepta, o primeiro preceptor de Lucas, assim como o Diodoro também, como eu acabei de falar para vocês, que é um homem bem honrado, honesto, isso, né? Então é um personagem bem bacana, esse Kepta, e outros personagens que vão aparecer aqui ao longo da história. Voltando ao meu raciocínio, essa inquietação de Lucas fica nesse vai e vem, assim, até mais ou menos a página número, sei lá, 500. Então, você for esse livro, esse novelão, saiba que tem muita coisa boa, muitos diálogos filosóficos inteligentes, contexto histórico bem bacana. Todavia, às vezes fica assim, o personagem não está progredindo, sabe? Essa é a sensação. Mas, vamos lá, vamos por partes. Gente, fazer uma resenha de um livro tão grande assim, eu só fiz poucas anotações e eu tô aqui batendo papo com vocês. A partir daí, mais ou menos, de fato, da página 500 em diante, a história meio que cresce, ganha ação, vamos dizer assim. Isso porque Lucano, ele começa a ter contato com personagens que conheceram Cristo, e ele começa a fazer investigar e escrever sobre esses acontecimentos. Então, a partir daí, meio que a história meio que floresce, fica boa, porque aqui os acontecimentos são bem legais, as narrações são bem bacanas, e nos traz um ar de mistério. Então, pessoal, uma coisa assim, chegando mais ou menos no final do livro, o que eu achei de bem enriquecedor dessa leitura é a perspectiva de outros personagens que vão encontrando Lucas no meio do caminho, e eles vão falando dos acontecimentos envolvendo Cristo, seus milagres, as suas parábolas. E isso eu achei bem bacana, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a percepção que estamos ali participando daquilo, lendo os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, mas a autora aqui faz em uma outra perspectiva, na perspectiva de Pôncio Pilatos, quando ele encontra Lucas e conversa com ele. Temos aqui a perspectiva de outros personagens que foram curados por Cristo ou ouviram as suas parábolas. Então isso eu achei bem legal e que de fato moldou também, ou ajudou Lucas a escrever e levar ele até Maria. Agora, se vocês estiverem esperando a ele encontrar Paulo de Tarso, é algo que deixa para muitos leitores aí algo que não agradou muito. Apesar de Lucas ser um ponto-chave na relação com Paulo de Tarso, não vai ficar tão evidente aqui. Ele vai aparecer bem no final, de uma maneira bem
assim, por cartas, eles não vão ter contato. Mas eu entendi a proposta da autora, todavia ela poderia ter dado aí essa opção de ter um final melhor ao que refere-se à relação, ao encontro entre Paulo e Lucas. Então essa seria a minha ressalva. Por exemplo, voltando aí no que eu falei sobre a perspectiva de outros personagens acerca dos grandes acontecimentos, a gente tem o irmão de Lucas, que é filho de Diodoro, então são irmãos apenas por parte de mãe, que é Prisco, que acaba se tornando um soldado romano, e ele vivencia, ele vê a crucificação de Cristo. Então aquilo perturba muito. Chega Lucas para curá-lo, para verificar o que está acontecendo, porque ele está à beira da morte, e ele fala, ele vai narrar toda a perspectiva dele diante desse grande acontecimento. Aí, lembrei de um filme que é bem bacana, eu indico para vocês A Ressurreição, que vai contar de fato, vai narrar a história dessa crucificação de Cristo e depois de ele ter ressuscitado, isso a partir da perspectiva dos soldados romanos, então é bem legal. E é isso que eu senti aqui do final em diante, é onde o livro melhora. Temos o encontro de Lucas com Maria. O Lucas é um grande personagem, ele não é apenas médico, intelectual, ele é um pintor também, ele sempre carrega algumas coisinhas para pintar, e vocês sabem muito bem que tem uma imagem de Maria que historicamente falam que foi São Lucas que fez essa pintura. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? E o encontro de Lucas e Maria é bem bacana, isso logo no finalzinho nos mostra que Lucas foi escolhido praticamente desde o início, ou seja, parece que Lucas foi predestinado mesmo para ele servir a Cristo, um propósito maior, por isso da sua inquietação e busca de sentido. Até então é um personagem que questiona muito a Deus ao longo do livro, ele não sabe ou soube lidar com a morte, tanto que eu falei para vocês que a morte da sua amiga, que ele era apaixonado por ela, por Rúbria, o impactou muito e mudou muito a sua personalidade. E uma das coisas que a autora escreve aqui logo no início é o seguinte, o prefácio da autora: seguramente Deus escolhe seus servos ao nascerem, ou talvez antes mesmo do nascimento. Então é o epiteto. É isso, né? Então aqui a gente já tem uma ideia que Lucas já foi predestinado para essa vida. Ele nunca se interessou em ter mulheres, em se casar, em construir uma família, tinha um chamado muito maior para seguir. Gostaria de falar muitas outras coisas com vocês, eu fiz muitas anotações e compartilhar, mas eu acredito que o vídeo também vai ficar bem longo. Eu anotei aqui as conversas entre Lucas e Pôncio Pilatos, assim, sabe, da perspectiva dos romanos, dessa classe mais erudita, e de fato, a partir das discussões também filosóficas deles, que era de fato um pessoal bem cético, sabe? Meio que a autora nos mostra que, olha, tem um rapaz de Nazaré fazendo milagres e tá levando muitas pessoas a o seguirem. Então, assim, tem um pessoal, a partir do ponto de vista desses personagens, meio que a gente entende esse ceticismo e essa inveja ao redor, em torno de Cristo. Tem as conversas filosóficas também entre os professores e Lucas. E, de antemão, não sei se eu comentei com vocês, alguns milagres que Lucas faz, né, até mesmo de ressuscitar aqui uma pessoa no final, que não há muita explicação, mas fica meio que assim implícito que é já Cristo utilizando como uma ferramenta fundamental para a evangelização. No geral, vale a pena ler o livro? Bom, para mim valeu muito a pena, como vocês bem sabem, eu gosto de livros que nos traz um contexto greco-romano, das cidades como mencionado aqui, Antioquia, Alexandria, enfim. Então, para entretenimento também é uma boa opção, tá? Apesar de ser bem gordinho. Talvez a autora, se eu desse uma sugestão, olha que eu sou uma leitora comum, poderia ter utilizado melhor a parte intelectual de Lucas, porque assim, é utilizado melhor o personagem Paulo de Tarso, então ele ficou bem apagado de fato no livro. E a história é assim, começa linearmente com Lucas indo estudar, depois tem vários acontecimentos aqui, lá, depois no outro lugar, aqui, você assim, uma hora Lucas está em Atenas, depois ele está em Roma, depois ele está em Alexandria, depois ele está para outra cidade, e você vai entender só no final. Então assim, não é uma história linear, né? Então tem vários acontecimentos que depois esses pontos vão ligar. E vai fazer sentido pra gente. Acho que como é a nossa vida, né? A gente não entende nada quando a gente passa por algumas situações, mas depois a gente espera que a gente consiga entender e que faça sentido. Bom, pessoal, mas é isso. Se você chegou até o final, não deixe de se inscrever no meu canal. Ficarei muito agradecida. E até mais, pessoal.